Você quer ter um relacionamento com a imprensa, mas não faz nem ideia de como é um jornalista. O que ele pensa, como ele se comporta, quais são os seus anseios, o que ele está querendo de você ali. Então hoje eu vou te falar 6 características dos jornalistas para você ficar ligado e construir uma relação duradoura com este profissional. A primeira característica é a seguinte: o jornalista é multitarefas. Ele está fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Então, enquanto ele recebe você, a tua pauta, ele te entrevista, ele tem que fechar mais ou menos umas 6 matérias naquele mesmo dia. E ele tem que fazer pesquisa sobre um mercado. Ele tem que descobrir alguém, um personagem que viveu aquilo que você é especialista para falar, tudo isso ao mesmo tempo. E ele tá falando com você e o celular dele tá pitando e o editor liga e tem a outra fonte, ele tem que escrever matéria. Sim, é uma loucura. E o jornalista já se acostumou a ser multitarefas. Então ele tem que dar conta de uma grande quantidade de assuntos em um mesmo momento. Para que serve você saber que ele é multitarefas? Para você entender que, de repente, ele está conversando com você e está anotando alguma coisa e o telefone toca, tenha a compreensão de que isso faz parte do dia a dia dele. Ele vai estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, além de conversar com você. A segunda característica do jornalista ele é observador. Sim, o jornalista não vai fazer uma matéria só com a informação básica que você dá. Ele vai pesquisar o mercado, ele é muito curioso, então ele vai fazer uma pesquisa, ele vai procurar outras empresas que fazem o que você faz, outros especialistas. Ele, numa entrevista presencial, quando ele está pessoalmente cara a cara com você, ele vai te observar. O resultado da matéria dele, o que ele vai escrever, não precisa ser só sobre o que você diz, mas também sobre como você se comporta. A observação, o fruto da observação dele também pode ser informação. Ele pode entender que você está inseguro, que você está ansioso, que você respondeu algo nervoso, ele pode transcrever isso na matéria. Esse poder de observação é importante que você entenda para que você seja autêntico, tudo em você transmita a mesma mensagem e para que o ambiente também não diga coisas diferentes a seu respeito. Então ele está te perguntando uma coisa, ele está falando de organização e tua empresa está uma zona atrás de você. Isso é muito difícil, acontece muito. É importante que você entenda que ele vai observar você, não só ouvir o que você está falando. Uma terceira característica é agilidade. O jornalista é um cara rápido, papum. Você viu quantas coisas eu falei no começo do vídeo que ele tem que fazer ao mesmo tempo? Então, mesmo que ele queira, mesmo que ele tenha te amado, talvez ele não tenha tempo para ter uma conversa gigante com você. Talvez ele só precise de uma frase, de um complemento de uma matéria. E naquele momento, ele só precisa falar rápido com você, não fica frustrado. Porque se você atendeu ele ali da forma como ele precisou, ele provavelmente vai contar com você em algum outro momento, porque você soube respeitar o que ele falou, que é o tempo dele. Ele também precisa agora fazer uma entrevista com você daqui 15 minutos. Ele não pode esperar semanas para agendar algo com você, porque ele está construindo aquela matéria naquele momento, ele tem prazo para fechar. Então você também precisa atender ele de uma forma muito pronta e muito ágil. A quarta característica que eu vejo muito ainda em jornalistas eles querem mudar o mundo. Tá, isso é muito mais comum em estudantes, da galera que quando a gente vai estudar jornalismo, eu sou jornalista, sei disso, a gente vai com aquela ansiedade que a gente acha que com a nossa profissão a gente vai transformar o mundo, a gente vai falar a verdade sobre as coisas, a gente vai mudar a sociedade, tornar a sociedade mais crítica e mais inteligente. E aí com o tempo, a gente vai se desfazendo desse grande sonho, alguns, mas aquilo tá lá. O jornalista, ele é um idealista. Ele tá desenvolvendo um trabalho porque ele tem ideais, convicções muito fortes. E aí como é que você se conecta com essa necessidade? Quando o teu produto e a tua mensagem também são transformadores. Quando ele observa que o que você faz está mudando a vida das pessoas de alguma forma ou está levando uma informação realmente relevante para as pessoas que ajuda elas a tomarem alguma decisão. Se essa é a tua pegada, a tua necessidade, se é isso que você quer fazer, o jornalista vai se conectar com isso, porque ele tende a se conectar a projetos que promovem uma real transformação. Lógico, tudo isso dentro de um perfil diferente de cada jornalista, porque não tem como generalizar, e do perfil do veículo, do tipo de matéria que ele está fazendo. Uma quinta característica é o seguinte: muitas pessoas pensam que não, mas o jornalista está sim aberto a relacionamentos. O que é estar aberto a relacionamentos? A gente acha que porque ele tem uma vida muito corrida, uma rotina quase insana, que ele não quer se relacionar com as pessoas, ele não quer se relacionar com as fontes, e é tudo que ele precisa. Muitas vezes ele não tem tempo para fazer isso de forma adequada, da forma como ele gostaria, porque ele tem ali objetivos a cumprir. Mas o jornalista está sim aberto a aprender coisas novas, a conhecer sobre novos negócios, novos segmentos, a ter novos
novos conteúdos. Então ele não é uma pessoa fechada de jeito nenhum. Os jornalistas que a gente conhece, em dados momentos, eles não conseguem atender realmente, eles têm objetivos, mas em vários outros eles estão totalmente abertos a entender o que está acontecendo de novo nesse mercado e poder transmitir isso para o seu público. E uma sexta característica que eu quero que você entenda, principalmente se você é do segmento de negócios digitais, é o seguinte: ele não entende necessariamente o que é um mercado de negócios digitais. Um jornalista, ele é uma pessoa esclarecida para transmitir a informação de porta-vozes de especialistas para o seu público de uma forma mais independente possível. Mas ele não é um especialista naquilo, ele consulta especialistas. Então, ele não sabe o que é um 7 em 7, um 6 em 7, um 8 em 1, ele não faz ideia do que é isso, entendeu? Ele, lógico, devem ter alguns que já sabem o que é, mas a massa da mídia ainda não conhece esses termos. Ele não sabe o que é PPL, CPL, ele não sabe, ele não entende do teu mercado, ele não entende o seu modelo de negócios. Então, tudo isso, quando você for criar um relacionamento com a mídia, você vai ter que saber explicar sem falar os termos técnicos. Isso acontece também não só se você for de marketing digital, mas se você for um engenheiro, se você tem uma profissão que exige muito conhecimento técnico, você tem que tirar esse tecniquez e transformar em algo comum que qualquer pessoa possa entender. Como é que você conquista um jornalista nesse sentido? Quando você tem uma didática tão forte para explicar o que você faz e como é o teu modelo de negócios, o teu formato de ensino, enfim, como é o teu produto, que qualquer pessoa pode entender, independente do seu grau de instrução e conhecimento no mercado em que você atua. Se a tua mãe entende, se a sua vizinha entende, se idosos entendem e crianças entendem, você está sabendo explicar bem o seu produto. Esses foram os principais pontos que eu acredito que você tem que saber sobre os jornalistas para que você consiga construir um relacionamento e entender o ponto de vista deles, ok? Se você curtiu essa mensagem de hoje, essa dica, compartilha com quem você acha que pode se interessar, com quem pode aproveitar as informações que eu dei aqui. Eu vou deixar aqui em algum lugar os meus canais oficiais de comunicação onde você pode acompanhar e ter novidades de conteúdos a cada momento que eu postar. Um beijo, até a próxima!